Boa tarde para você que está aí nos assistindo. Começa agora mais um programa na sua tarde aqui na IPP TV, a sua TV missionária. Está começando sempre juntos. O tema de hoje é sofrimento. Você sabe lidar com sofrimento? Você consegue ver as coisas boas do sofrimento? Ou você é daquele que pergunta, e tem coisas boas no sofrimento, além de dor e aflição? Calma, calma, os ânimos, que nós vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre tudo isso e vamos entender um pouco mais de como lidar com esse sentimento, qual o propósito dele na nossa vida. Mas antes, claro, faça a nossa pergunta do dia. Qual o personagem que mais sofreu na Bíblia? Opção A, Jó. Opção B, Davi. Ou opção C, Jesus. E aí? Essa tá difícil? Tá fácil? Então deixa o seu comentário aí, participe, porque hoje você vai aprender muito sobre o sofrimento. E quem vai nos ajudar a aprender mais ainda e compreender mais esse tema é ele. Nós estamos aqui com Samuel Lopes. Boa tarde, Samuel. Boa Que tarde, tema, hein? Tainá. É um tema, vamos lá, né? É um tema que, em nossos dias, principalmente nesse período aí de pandemia, muitas pessoas sentiram sofrimento, né? Vivenciaram sofrimento na pele, sofrimento junto com angústia, junto com incerteza da vida, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema e tentar ajudar os nossos telespectadores para conhecer melhor e como lidar com ele, né? Interessante que semana passada o EAD Pinheiros ele lançou um curso falando sobre treinando para o fracasso, né? O pastor Olha. Arival falou sobre esse tema e vale muito a pena assisti-lo, né? E o bom é que a pessoa adquire o curso, é abençoada e ajuda outros, né? Porque o dinheiro revertido todo para missões, todo para ações evangelísticas e também trabalha um pouco sobre esse tema sofrimento e tribulação e fracasso, como lidar com elas e como responder a elas biblicamente. Olha que ótimo, você já começa o programa já com uma dica. A gente sempre deixa a dica no final, mas aqui você já começa com uma dica já para você anotar e a gente até repete. E para poder fazer, a pessoa ela tem que se inscrever para fazer esse curso. Isso, a inscrição é só ir lá no site da igreja, aí clicar no ícone EAD Pinheiros e lá vai ter esse curso lá direcionadozinho para o cristão aprender mais como lidar com ele, com o fracasso, com as ansiedades, com os sofrimentos, tribulações, né, que a pessoa passa. Que bom. Então fica aí essa dica para você, hein, gente. Ó, bem, quando a gente fala de sofrimento, a gente já tem em mente, Samuel, aquela questão sofrida da dor, algo que ninguém quer passar. E a gente tem uma parte aí do evangelho, uma vertente, né? Algumas pessoas que sempre tem aquelas frases de ânimo e coragem, sempre para cima, sempre acabando de forma positiva, sempre dizendo que nós somos vitoriosos, nós somos fortes, Deus está conosco. Isso tudo nós sabemos, mas passar pelo sofrimento, o sofrimento, ele também tem uma mensagem muito importante para a nossa vida e é fundamental também para a caminhada cristã. Né? É claro, claro. Primeira questão foi a partir do sofrimento de Cristo ali na cruz, na morte e ressurreição dele, que nós temos vida, né? Então foi pela morte de um justo, sofrimento de um justo e lá no Getsemane a gente vê que ele suou sangue, né? Então o peso do pecado na vida em cima do nosso Jesus Cristo, né? O Filho de Deus. E a vida parte disso, né? Olha como interessante, né? Outra questão para existir a planta, a semente tem que morrer, tem que passar por um momento de transformação. Então, na vida tem essas coisas. A gente tem que entender que o sofrimento ele é real na nossa vida. Primeiro, o sofrimento de Cristo que nos deu vida, né? Isso aí é incrível. Sempre falar sobre Cristo, entender sobre Cristo e levar em consideração que ele veio para nos trazer paz, mesmo em meio ao sofrimento. Olha como é até ambíguo, né? A gente fala uma coisa entendendo outra, mas ele nos trouxe paz, mesmo se nós sofrermos, mesmo se nós passarmos por circunstâncias difíceis. E ele mesmo falou isso. Quando a gente vai olhar lá no Evangelho de João, lá João 16:33, ele fala o seguinte, olha, tenho vos dito isso, para que em mim tenhais paz.
Jesus ele veio para trazer paz. Ai, que bom. Apesar das circunstâncias, Jesus veio para trazer paz. E o sensacional é que Paulo entendeu isso. Porque não foi Paulo, né? O Espírito Santo iluminou a mente de Paulo, para escrever sobre isso. Ele vai falar que vai falar com os irmãos ali, e a paz que excede todo entendimento. Sabe que paz é essa, Tainá? É a paz que, apesar das circunstâncias difíceis que nós estamos vivendo, os sofrimentos que estamos passando, os fracassos que batem à nossa porta, dos nossos sonhos que são jogados no chão, nós devemos ter paz com Deus, porque essa paz não precisa de circunstância nenhuma para a gente sentir. É por isso que quando a gente vai olhar o texto de João, Jesus vai falar assim, olha, essas coisas eu vos escrevo, eu vos falo, para que em mim vocês tenham paz. Isso é sensacional, sensacional. É por isso que a gente não deve esmorecer pelas situações difíceis da vida. A gente não deve perder o ânimo, a felicidade da salvação, a convivência boa com as pessoas, a pregação e a proclamação do Evangelho, independente do que a gente está vivendo, das circunstâncias adversas. A gente deve, sim, viver a vida cristã, entendendo que Deus é um Deus de paz. Jesus, em Cristo Jesus, nós temos paz. Primeiro, nós temos paz com Deus. O texto de Romanos vai ensinar isso para a gente. Antes, nós éramos inimigos, eram como se fossem guerreiros contra Deus, assim, lutando ferrenhamente, vivendo uma vida de pecado, mas agora não, somos amigos. Ai, nós estamos agora com Deus, perto de Deus. Mas também essa paz em Cristo nos traz paz com o outro. Quando eu tenho a consciência que em Cristo tenho paz, eu tenho paz na minha alma. Eu tenho paz espiritualmente com Deus, mas eu também tenho paz com o próximo. Então, mesmo você sendo diferente de mim, Tainá, eu tenho que andar do seu lado, junto com você. Por quê? Porque a gente está no mesmo reino, a gente vive no mesmo reino. Então, o texto aqui já começa dizendo isso. Em mim vocês terão paz, Jesus falando. E ele continua falando com os seus discípulos e também para nós, né? No mundo tereis aflições. Essa é uma outra realidade. Em Cristo nós temos paz, mas isso não nos isenta de termos tribulação e aflição aqui na terra. Então, essa é uma consciência que a gente deve, uma verdade que a gente deve guardar no nosso coração. Ter em mente que nós teremos aflições. Mas ele continua falando, né? Mas tem de bom ânimo. Ou seja, não fica triste num canto, não. Não fica com medo da vida. Não sofra com coisas que você não consegue lidar. Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Por que eu tenho que ter bom ânimo? E ele explica. Porque ele venceu o mundo. Olha só, gente. E uma coisa interessante que a gente tem que observar também, Samuel, nós estávamos falando anteriormente sobre isso, que tem vários perfis, várias formas de Deus falar com a gente, né? Falar com o seu filho. Ele tem alguns que aprendem pelo entendimento, pelo conhecimento, que buscam na palavra, tem fácil compreensão, ele consegue ali entender, compreender mesmo o que a mensagem quer falar. Mas também tem aqueles que precisam passar pelo sofrimento para que haja uma compreensão mesmo do que é viver aquilo, e também para ele ter uma sensibilização, também ele tem uma sensibilidade de poder lidar com outros ao redor. O sofrimento também tem tem esse objetivo também, né? Tem sim. Eu escrevi um pequeno devocional falando sobre o consolo que vem de Deus e falei um pouquinho sobre o texto lá de 2 Coríntios, capítulo 1, o verso 3 e o verso 4, né? E aí, uma frase de um missionário metodista me tocou muito o coração. O nome dele é Stanley Jones. Ele fala o seguinte, olha: o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, incluindo a dor, o sofrimento e a desilusão. Isso é uma verdade sensacional, Tainá, para nossas vidas. Sensacional. Primeiro, a gente entendendo que nada se perde, incluindo a dor, a gente compreende que
Se eu passei por algum problema, por alguma tribulação, por algum, sabe, desencanto na vida, isso tem um propósito. E o texto de 2 Coríntios, capítulo 1, vai nos ensinar sobre isso. Vai dizer o seguinte, olha: bendito seja o Deus e o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, e Pai das misericórdias, e o Deus de toda a consolação, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados por Deus. Olha que sensacional esse versículo. É lindo. Tainá. Primeiro, Deus, ele é um Deus da consolação. Ele é Pai das consolações e ele é Deus de toda a consolação, é Pai da misericórdia, Deus de toda a consolação. E ele é um Deus bendito. O texto começa: bendito seja Deus, Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo. O que Paulo está querendo dizer é que Deus é um Deus bom. Quando a gente vai para o Antigo Testamento, Tainá, a gente vai ver a vida do profeta Jeremias, e quando ele escreve Lamentações. É interessante que Lamentações, existem 5 momentos em que, pelo menos 5 momentos que Jeremias escreve sobre a ira de Deus. Ele tinha consciência que a ira de Deus estava sendo aplicada ali no povo de Israel. Era a justiça dele. Porque o que foi falado, né? Se vocês andarem nos meus caminhos, vocês vão ser prósperos. Se não, vocês vão ser atribulados. E foi isso que aconteceu ali. Nabucodonosor, ele estraçalhou o Israel, o Judá, e a cidade de Jerusalém estava destroçada, o templo estava destruído, foi saqueado, sabe? Estava tendo cerco entre aquelas pessoas. Era um problema terrível, terrível. E Jeremias tinha consciência que era a mão de Deus pesando sobre o povo de Judá. Mas no capítulo 3, a partir do versículo 21, salvo engano, ele fala assim: e o que pode nos trazer esperança? Aí o versículo 22, ele fala que Deus ele é bom e misericordioso. Olha só, gente, a certeza. A certeza que, independente do que ele estava passando ali, Deus ele era bom. E o mesmo caso aqui de Paulo: bendito seja Deus. E ele continua: é Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Paulo entendia que as misericórdias e a consolação vinham do próprio Deus. Independente do que ele estava passando, de Deus vinha a misericórdia, de Deus vinha a consolação. E essa consolação, ela vem quando nós estamos passando por tribulação. O versículo vai dizer: olha, que nos consola em toda a nossa tribulação. E esse consolo, essa tribulação, existe um propósito para nossas vidas. Olha como é interessante. E bate exatamente com o que Stanley Jones disse. Não nada desperdiça, né? Para que essa tribulação vem e o consolo de Deus vem? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Olha o propósito da nossa tribulação. Primeiro, Deus nos consola nela, para que nós possamos ter experiência da vida cristã. Olha É você saber, gente. Tainá, o que responder, o que falar para uma pessoa que passou pelo mesmo problema que você. Não, mas eu já passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Olha como dá uma identidade, identifica o que a pessoa está sentindo. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você passou. Ela vai se prontificar a orar, a ajudar aquela pessoa a passar, Exatamente, porque ela já passou exatamente. por aquilo. Eu sei o que você está sentindo, eu sei o que você passou. E eu fui consolada por Deus. Olha E só, você gente. vai agir, você vai ser um agente ali de consolação. Não com a sua consolação, mas com a própria consolação que Deus lhe consolou, você vai consolar outra pessoa. Porque tudo vem de Deus, tudo vem do nosso Pai. Sabe? Então, há propósito na consolação. Se você continuar lendo o texto, lá para o verso 8 e verso 9, você vai perceber que Paulo ele vai dizer que eles estavam perigando a morte. Eles já tinham na consciência que não, nós vamos morrer. Daqui não passamos. Mas o que ele continua falando, né? Mas a gente foi livre. Deus botou a mão e a gente passou por esse momento para entender que Ele que guarda, que protege as nossas vidas. Então, Tainá, ninguém está tirando o mérito do sofrimento. Existe o sofrimento. E ele é real.
nas nossas vidas. Sim. Mas a gente tem que olhar na perspectiva bíblica do que é o sofrimento para nós, para nossa vida, para nossa experiência da vida cristã. O que isso tem para nos ensinar? O cristão ele tem que sempre pensar nisso. O que essa situação tem para me ensinar? Se eu entender, Tainá, todas as circunstâncias da minha vida, na percepção de que algo tenho para aprender naquele momento, naquela circunstância, nossa vida será diferente. Nossa vida será mais bem vivida diante de Deus. Eu acho que essa frase aqui, a gente tem que... Anota aí, gente, do Stanley Jones, né, que ele disse: o cristianismo é a única religião que nada se desperdiça, incluindo a dor, o sofrimento e a desilusão. É difícil passar por esse momento, mas a gente não pode também ignorar isso tudo. A gente tem que pedir para que Deus mostre para nós qual o propósito, como a gente... Nem questão de mostrar, porque a gente já sabe que Deus é soberano, então a gente entender que existe um propósito naquilo e que se está acontecendo é porque Deus está cuidando da gente. Exatamente. Nós não estamos abandonados, nós não estamos só, Deus está com a gente. Exatamente. É ter essa certeza. Tipo, calma, vai passar, talvez não passe aqui na Terra, talvez a dor continue. Jeremias não teve foi um final difícil também na Terra enquanto viveu. O próprio Paulo, né, o espinho na carne. Paulo, né? Também. A gente vê finais, os discípulos. Vários morreram ou o Estevão, por exemplo, morreu apedrejado. Olha só. Ele só tem um sermão dele na Bíblia, né? E depois desse sermão, pregando de Adão até Jesus, ele foi apedrejado. A gente olha, por exemplo, vários discípulos, os apóstolos, muitos morreram decapitados, muitos morreram crucificados. O próprio Pedro, né? A tradição vai ensinar para a gente que ele fala assim, não, quando ele foi para morrer crucificado, ele falou assim, não, eu não sou digno de morrer como o meu Senhor Jesus. E ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, nos constrange isso. Exatamente. Os cristãos, principalmente do primeiro século, a gente vai olhar Atos 8, versículo 1, a gente vai ver que eles foram perseguidos, eles foram cobrados pelo cristianismo. Então, a gente tem que ter essa consciência. Tainá, até o terceiro século, por exemplo, quantos e quantos cristãos não foram mortos, sendo jogados aos leões, queimados em praça pública? Hoje, quantos dos nossos irmãos, Tainá, não estão vivendo em perseguição? Esse ano, a lista do Portas Abertas foi um dos piores anos desde a contagem, porque eles dividem em quatro níveis, né, de perseguição. Se você for observar, todos os países hoje estão com uma perseguição ou severa ou alta. Então, o nível de perseguição está crescendo no cristianismo. Mas, quando a gente vai olhar relatos de alguns irmãos que estão sendo perseguidos em países fechados, a gente fala o seguinte, eles falam o seguinte, muitos deles: eu oro não para que a perseguição cesse, eu oro para que vocês orem por nós, para que nós possamos continuar firme apesar da perseguição. Isso que eu queria falar, porque todos os apóstolos e todos os que trabalham, os missionários, que sabem que estão sujeitos à perseguição, que sabem o risco, eu não falo o risco, né? O risco à vida dele ali, mas ele mesmo sabendo de tudo isso, a convicção deles, o encorajamento deles, a força deles, a certeza vem no nosso Deus. Mas, porque isso foi uma coisa importante, e é importante que nós oremos quando pedem para a gente orar, é importante para que não esmureça, para que não desista, para que não venha dúvida no coração deles. Será que é isso mesmo? Será que é isso? Será que Deus realmente está me vendo? Porque a minha dor é tão grande. Será que Ele está comigo? Então, orar para que essa certeza mantenha-se no coração deles. Para que eles se mantenham firmes até o fim com esse propósito. E a gente fala assim, Tainá, a gente até fala, a gente brinca, né? A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Mas às vezes não, né? Às vezes o que a gente está vivendo não é tão perigoso, periclitante como o nosso irmão que está do nosso lado. Mas eu não quero tirar, falando isso, eu não quero tirar
fazer chacota ou mostrar que você não está sofrendo nada, isso é besteira. Não, é real o sofrimento. Mas o que a gente está querendo falar é que, apesar dele, nós devemos entender que Deus é um Deus de paz. Então, a gente deve viver na perspectiva de que, mesmo que haja sofrimento, que haja tribulação, que haja problema em nossa vida, a gente deve entender que a vida cristã faz parte. Isso serve para nos moldar. O livro de Tiago vai ensinar sobre isso, né? As experiências que nós temos gera em nós perseverança. Entendeu? Isso é sensacional no cristianismo, Tainá. Isso nos ensina a que na perseguição, na tribulação, no sofrimento, eu passando por ele com fé, crendo que existe um propósito, crendo que eu não vou abrir mão do meu Deus. Não foi isso que Jó fez? Apesar de toda e qualquer circunstância que ele passou por vários problemas, muitos problemas. Perdeu toda a família, os filhos morreram, perdeu todos os bens, a saúde debilitada, mas ele entendeu. Apesar de não conhecer Deus profundamente, depois da tribulação, depois do sofrimento, ele falou: antes eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos lhe viram. Olha só, gente. É tão profundo. É importante a gente entender a história de Jó de forma correta, porque muitos levam para o lado da prosperidade, de que ele perdeu tudo e recuperou, mas a gente precisa ver pela forma correta. O fechamento real, o que a história nos conta é justamente esse relacionamento que ele teve com Deus, um relacionamento real. Exatamente. Pastor Ivan falando, e está no curso sobre o fracasso. Aí, ó, Pastor Ivan falando sobre Jó, ele falou assim que a tese do livro de Jó não é sobre Jó, mas é sobre o Deus de Jó. Porque a história é linda. Uma vez eu participei de um culto e foi justamente disso, uma outra perspectiva de Jó. Eu fiquei assim, eu não estudava por eu não tinha essa noção, essa visão. E aí é impressionante, realmente isso mostra sobre o Deus, sobre o nosso Deus Todo-Poderoso. Exatamente. E eu acho lindo a parte que Jó começa a fazer questionamentos a Deus. E aí Deus começa a fazer questionamento. Ele não responde nenhuma pergunta de Jó. Não responde nenhuma dos questionamentos. Mas começa a questionar Jó. Você estava lá quando eu fiz isso? E quando eu fiz aquilo? Quando eu fiz aquilo outro? Então, Tainá, é sensacional entender. Eu sei que é dor, é luta, é provação, é dificuldade, é sofrimento. Mas é entender que, apesar deles, existe um Deus Todo-Poderoso, que tem o controle do mundo em suas mãos. E Hernandes gosta muito de falar sobre isso, né? Deus é um Deus que tem a chave do mundo em suas mãos, o controle do mundo em suas mãos. Então, esse é o Deus a quem servimos. Sim. Não é um Deus que a gente fala assim, Deus me dá isso, me dá aquilo. Não, é o Todo-Poderoso, é o Criador do céu e da terra. Exatamente. É aquele que, antes da fundação do mundo, aprova Ele nos escolher, para estarmos vivendo para Ele, para glorificá-lo. Ele é atemporal, ele não está no tempo, ele não se limita ao tempo. É por isso que eu gosto até de falar e brincar com os amigos que o amanhã já existe. O futuro, o amanhã já existe, porque Deus já está lá. Porque Ele é atemporal, ele não se prende ao Cronos. Ele é atemporal, Ele é o Todo-Poderoso. Então, apesar das circunstâncias que nós possamos passar, devemos, mesmo assim, buscar descansar o coração em Deus. Buscar entregar os nossos problemas a Deus, na perspectiva de entender que nós não temos nossas forças, os nossos braços não são fortes o suficientes para lutar, mas que Ele é o Deus da força. Ele é o Deus que nos guia, que nos leva, que nos aproxima dEle. Amém. Que nos direciona para Ele, para viver para a glória dEle. Ai, que lindo. Eu queria até compartilhar, quando nós falamos que Deus usa o sofrimento para o bem, uma mensagem do Charles Spurgeon, que ele disse isso. Ele disse quando nos encorajou a olhar para o Deus, né, na nossa dor, ele diz o seguinte: aprendi a beijar a onda que me lança contra a rocha das eras. E aí, ele aqui conclui o texto, né, precisamos perceber que Deus está no controle de todas as nossas circunstâncias e que Ele é bom, e precisamos abrir nossos olhos em nossa dor,
e ver que elas estão nos impelindo para mais perto de Deus. E aí eu te pergunto, como passar por uma dor, né? E conseguir ainda passar bem, firme, seguro. Nós temos tantas histórias que mostram isso. Mas é claro que na dor a gente chega a dar uma questionada, a gente chega a falar com Deus, mas é quando a gente chega para falar com Deus, eu penso que quando a gente chega para falar com Deus, que a gente desabafa lá do fundo do nosso coração e a gente fala, Deus, eu estou no meu limite, eu já não suporto mais, não tenho forças para seguir. E aí é que ele fala, então agora você vai deixar que as coisas fluam, né? Exatamente. Agora você se rende, parou de lutar com as próprias armas, entendeu que agora estou contigo? Exatamente isso, Tainá. É esse entendimento mesmo, sabe? E é paulatino. A vida cristã ela é paulatina, ou seja, a gente aprende aos poucos, mas a gente está sempre ciente que temos que aprender sempre, entendeu? Se você for parar para pensar em você um ano atrás, você vai entender e identificar que teve algumas coisas que você aperfeiçoou. Glória a Deus. Deus dando forças para você moldar o seu caráter, a sua vida, o seu pensamento sobre alguma coisa. Talvez o seu pecado de estimação, o nosso pecado de estimação, talvez ele tenha agora direcionado, não, você... Entendeu? É paulatino, a gente tem que buscar mais a Deus, estar sempre disposto a meditar nas Sagradas Escrituras, na sua palavra, e se submeter a ela. Entendeu? Eu não falo de salvação. Salvação quem vem de Deus mesmo, Ele escolhe. Mas a vida de santificação, que é a vida, não é a posicional, mas a progressiva, né? Essa a gente tem que sempre estar buscando a Deus, nos aperfeiçoando em Deus, aprendendo a ser moldado pela Bíblia e viver de acordo com o que ela tem para nos ensinar. Então, é bem nessa perspectiva, Tainá. Viver a vida, independente das circunstâncias, buscando aperfeiçoar em Cristo, buscando aperfeiçoar no nosso próprio Deus. Exatamente. Tem um outro trechinho que eu queria até falar, e nós conversamos antes, né, que fala, Deus se move através da fraqueza e do sofrimento, e não apesar disso. Muitas vezes é mais do que comum a gente estar passando por uma dor e orar para que Deus tire aquela dor. Ou quando a gente tem um ente querido, um amigo que a gente ama, que tem um apreço, e aí a gente de joelhos todos os dias, Deus cura, Deus sara, Deus... Acho que vivemos e estamos vivendo muito isso agora. Eu estou com algumas notícias, né, da minha cidade, de pessoas muito queridas que estão lá, e há pedidos de oração por elas, e a gente está orando. E aí você chega a um momento e fala, Deus, é claro, Pai, o Senhor conhece, o Senhor sabe o quanto nós amamos essa pessoa e o que nós mais queremos é a cura dela. Que ela vença esse vírus, que ela saia desse hospital, que volte para o lar. Mas, Deus, o Senhor tem planos na vida dela, o Senhor tem planos na família, o Senhor tem propósito diante de tudo isso. Seja feita a sua vontade. Aí, o que eu te pergunto? Nesse momento, a gente pode pedir pela salvação, pela alma, para que Ele toque na vida dela, para que obras aconteçam. É uma hora que a gente pede muitas coisas, mas independente daquilo que a gente quer, a gente tem que finalizar que seja feita a sua vontade. Tainá, eu vou te responder essa pergunta contando a história de um pastor amigo meu que viveu um problema na vida. O filho dele, ele tem gêmeos, estava brincando, bateu a cabeça, caiu. Aí ele falou, não, tudo bem, foi tal. Depois de um período, assim, acho que 1 hora, ele começou a ficar falando que estava com muita dor de cabeça, desmaiou. Aí foi um momento complicado, né? Foi bem no carnaval, acho que 2019, acho que carnaval de 2019. Tainá, ele pegou o carro, foi até a metade do trânsito, porque estava muito, né, do percurso. Aí viu uma ambulância, bateu na ambulância, colocou o menino lá dentro, nem avisou nada, não falou nada, um desespero grande, né? Aí pegaram essa ambulância, levaram para o hospital e ele passou, eu não sei se ele foi para a UTI, mas ele ficou inconsciente bastante tempo. E aí, como a gente é conhecido da família, a gente foi lá, ficou um período lá com eles e tinha um piano no hospital. Aí ele toca piano, ele é músico também. E ele começou a tocar.
os hinos lá e teve um hino que ele começou e travou. Mas depois ele começou. Foi aquele lá: se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier, Ele é Deus. Se curado for, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Deus. E aí eu falei: Cabra, você é corajoso. Você cantar essa música nessa circunstância. Aí ele falou para mim: Samuel, eu não ia cantar, mas eu falei assim: não, mas eu entendo que Deus é o Deus de cura, mas também é o Deus Todo-Poderoso que faz da forma que Ele quer. E naquele momento, Samuel, eu estava cantando e estava orando no meu coração: Deus, faça a sua vontade. A gente tem que ter esse pensamento, Tainá. E isso foi um exemplo para mim, sabe? Porque era o filho dele. Ai, gente. Era o filho dele, mas é aquela consciência que, olha, Deus, esse é o meu desejo, de estar vivo, de querer estar próximo, mas faça a sua vontade. Porque a sua vontade, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. E o filho dele se recuperou, né? Hoje ele está um homenzarrão aí. Mas aquele momento me ensinou muito sobre confiar em Deus, ter paz em Deus, apesar das circunstâncias. Então, se nossos telespectadores também estão vivendo algo nesse sentido, nesse aspecto, entenda: Deus é o Deus Todo-Poderoso que tem todo o controle em suas mãos. Então, apesar das circunstâncias, nós devemos confiar que Deus, Ele cuida e a vontade dele é sempre boa, é perfeita e é agradável. Eu acho que o Samuel, ele faz sempre assim, ele sempre tem um fechamento, que eu já acho que é o fechamento do programa, que se encerrasse ali, se a conexão caísse, a mensagem já estava, eu acredito que já estava transmitida. Eu espero que, não sei se você tem acompanhado, você também já entendeu um pouco do consolo, né, desse consolo que vem do nosso Deus. E para a gente finalizar, Samuel, quais as conclusões finais que você traz aqui para nós? Primeiro, Tainá, eu quero trazer as implicações do texto que eu falei de 2 Coríntios. Primeiro, apesar do sofrimento, das circunstâncias problemáticas que estamos vivendo, a gente tem que sempre estar no coração: Deus é o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação. Essa é a primeira questão. Nesse entendimento, guardar o nosso coração sabendo que Ele é o Deus o Pai da misericórdia e o Deus de toda consolação. Segundo, que as nossas tribulações, os problemas e sofrimentos são pedagógicos para nós e para os outros. Tem muito a nos ensinar sobre o consolo que vem de Deus. Então, se estamos passando por problemas, por sofrimentos, entenda que Deus tem lhe consolado. Busque Ele em oração, busque Ele meditando nas Sagradas Escrituras e guarde o seu coração para Ele, porque Ele é o Deus de paz. E entenda que, com o mesmo consolo que Deus tem lhe consolado e vai lhe consolar, você tem que ser instrumento para utilizar desse mesmo consolo para consolar as outras vidas. E terceiro, Tainá, ter a fé e confiança que o maior problema foi resolvido na cruz. E devemos descansar e viver a vida cristã de forma poderosa, fazendo com que muitas pessoas conheçam Jesus Cristo através da nossa vida, através da proclamação do reino, porque esse é o nosso papel, foi para isso que fomos chamados. Então, independente das circunstâncias, devemos proclamar o reino de Deus, porque onde a igreja mais cresceu foi quando houve mais perseguição. Então, seja instrumento poderoso nas mãos de Deus para abençoar outros também. Amém. Amém. Obrigada, Samuel, por trazer essa mensagem. E você que está em casa, como que foi receber essa palavra? Compartilha aí com a gente, deixa o seu comentário. E nós ficamos por aqui, Samuel. Obrigada. Até semana que vem, se Deus quiser. Peraí, eu já estou esquecendo. Eu tenho mania de esquecer algumas coisas. Nós temos o desenho do dia. Vamos analisar juntos? Vamos sim. Vai aparecer para a gente na telinha, mas é o texto de João 3,16.
que a gente... Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Exatamente. Então é isso aí, Tainá. Ele sofreu por nós. Ele entregou sua vida para que nós pudéssemos ter vida. Então, que nós possamos isso possa servir de exemplo para nós viver aqui na Terra, no entendimento que Ele tem, da mesma forma que Ele sofreu e padeceu, mas que venceu, nós também venceremos. Estaremos com Ele na grande ceia. Muito bom. Esse desenho que você está vendo na sua tela é da Paola, do Paolo, com 2 L's, Vardiero Rabiscos. Então, você pode procurá-lo no Instagram e conhecer um pouco mais do trabalho dele. Tá bom, show de bola. E você que está em casa, você continua comigo. Agora nós vamos saber quem está sempre conectado. E, claro, vamos continuar falando sobre o sofrimento, mas com a ajuda do pastor Robert Mota e Hernandes Dias Lopes. E nós começamos com o nosso primeiro comentário do dia. É esse que vai aparecer na sua telinha, da Márcia Cristina. Ela escreveu para o Capelania. Maravilhoso, tema atual, extremamente relevante. Parabéns, doutora Eleni, pelo programa e sem palavras para falar do doutor Sérgio Paulo. Ele cuidou do meu irmão hospitalizado e de nós. Pessoa iluminada, médico competente e afetuoso. Parabéns. Um tesouro esse vídeo. Deus abençoe ricamente, doutor Sérgio, sempre em nossos corações. O programa foi Cuidando do Coração Físico e Espiritual com o doutor Sérgio Paulo. Então, se você ficou interessado, quer conhecer um pouquinho mais, saber que programa foi esse, assista, fica essa dica aí para você. O próximo comentário de hoje também é da Sônia Teixeira para o aconselhamento bíblico. Realmente estamos sendo muito abençoados com todo o conteúdo presbiteriano. O programa é Abandono e Desespero e a perda e o resgate da esperança. Então, você pode ir lá. Ainda foi da série Covid-19 que o pastor Alberto preparou para nós durante esse período. Gente, vamos continuar com o nosso tema do dia? Sofrimento é relatado na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso ficou claro na nossa conversa hoje, desde lá do Antigo Testamento até o Novo Testamento. Nós vamos ter relatos. E quem vai falar um pouquinho para a gente agora é o pastor Robert Mota. Nós sabemos que Gênesis 3 mostra isso para nós, né? Gênesis 3 revela para nós que quando Adão e Eva quiseram ser como Deus, eles desobedeceram aquilo que Deus tinha dado como uma ordem. E por conta disso, né, entrou o pecado no mundo. Esse pecado foi transferido a toda a descendência, né, de Adão e Eva, que somos nós, né, seres humanos. E por conta disso nós passamos a conviver com o sofrimento, com as dores, com as dificuldades da vida. Mas ao mesmo tempo nós podemos olhar para a Escritura, pois a Escritura de Gênesis a Apocalipse fala sobre o sofrimento, pois a maneira como Deus escolheu aperfeiçoar os seus filhos foi de fato estruturá-los no sofrimento. Foi lapidá-los no sofrimento. Por isso que o sofrimento é tão recorrente. Ele pode vir de diversas formas, né? O próprio Deus pode mandar as provações para nós. E nós passarmos por sofrimento quando nós não entendemos a maneira correta de responder uma provação. E nós podemos sofrer muito em relação a isso, ou sofrer na esperança de que esse momento Deus está trabalhando, está moldando, está me lapidando para ser cada vez mais semelhante a Cristo Jesus. É isso que a Escritura me ensina. O sofrimento é uma escola de desenvolvimento para aproximar daquilo que Cristo é, a fim de, juntamente com Ele, eu desfrutar dessa promessa bendita que é a coroa da vida. Então, o sofrimento é recorrente por conta do pecado, mas Deus, por meio da sua graça, manda o seu Filho Jesus para passar pelo sofrimento também, a fim de nos ensinar e mostrar que há graça, há abundância, há aperfeiçoamento, há propósito em tudo isso.
Muito bom. Agora nós vamos continuar também com o pastor Robert Mota, e entender qual é o objetivo do sofrimento. Nós falamos isso antes, mas ele vai reforçar aqui pra gente. E é importante lembrar que Deus nunca nos tenta. O sofrimento para a glória de Deus é um sofrimento que não nos tenta, mas nos aperfeiçoa. Então é diferente, né? Tiago vai falar que Deus a ninguém tenta, né? Então a ideia do sofrimento em Cristo é para nos aperfeiçoar a fim de glorificarmos a Ele. É para a glória dele que nós passamos pelo sofrimento. Acho que isso é muito importante nós entendermos. E muitas vezes, né, como você foi lendo os comentários, eu fiquei aqui pensando que falar sobre sofrimento é muito fácil. É muito fácil. Olhar para a Escritura e falar sobre sofrimento é muito fácil. Agora, quando você se vê sozinho, na escuridão da alma, sofrendo, onde você olha para os lados e você não consegue enxergar ninguém, por mais que tenha pessoas, mas você não consegue ir até elas, aí sim, você vai conseguir compreender o sofrimento. E o sofrimento, ele tem essa perspectiva, né, em Cristo, o sofrimento tem essa perspectiva de nos tornar mais experientes. Romanos 5 vai falar isso, né, que nós temos que nos gloriar nas tribulações, sabendo que a tribulação da nossa fé, uma vez, né, confirmada, vai produzir coisas em nós, né? Vai produzir perseverança, experiência, vai produzir esperança. Isso é muito importante, porque nós só vamos entender quem de fato Deus é quando nós nos tornarmos experientes nele. Mas nós só nos tornamos experientes se de fato nós passamos por sofrimento. É interessante isso. Muita gente já está aí na caminhada cristã por muitos anos e às vezes se torna experiente pelo conhecimento que tem, mas não passou por uma grande luta. Mas aquele que, às vezes, por um pouco tempo nessa caminhada já passou por uma grande luta, se torna muito mais experiente daquele que está mais tempo. Por quê? Porque é aí, no sofrimento, é no desespero da alma, que eu vou entender quem é Deus de fato. Não será apenas um mero conhecimento, mas será de fato vivendo na prática esse relacionamento com o único que agora eu vejo que pode de fato me ajudar nesse momento que eu me sinto sozinho, desesperado, angustiado, necessitado de ajuda. Então, é assim que nós precisamos ver o sofrimento relacionado à glória de Deus. E outra coisa muito interessante é que quando você vai olhar sofrimento na Escritura, né, voltado para essa ideia do sofrimento em Cristo, você sempre vê que o sofrimento e a glória caminham juntos. Não está separado, né? Sempre caminham juntos. Por exemplo, a nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. Ali seria como se Paulo estivesse colocando na balança, né, o sofrimento e a glória. E a glória, ela pesa tanto a balança, que esse sofrimento se tornou leve, né? É algo muito leve diante desse eterno peso de glória. Então, toda vez que você vai olhar versículos bíblicos apontando para essa direção do sofrimento, veja, sempre ele mostra a glória, que é aquela que nós esperamos de forma completa ser concretizada em nós. É muito interessante você pensar nessas duas coisas juntas, né? Então, respondendo, né, a pergunta, em relação a Deus, em relação a Cristo, esse teste é um teste da fé, que vai nos aperfeiçoar. Então Deus não tenta. Já o sofrimento pecaminoso, de fato, nos leva à tentação. Satanás tentou fazer isso com Cristo, tentar Cristo, né? Então nós somos levados ao sofrimento pecaminoso por conta das tentações e a aceitação dessa tentação e querer viver através daquilo que eu sou tentado, né? Adão e Eva, né, aceitaram essa tentação, né? E nós vemos diversos outros exemplos bíblicos também. Então, a diferença é que em Deus o sofrimento é para glorificar o nome dele. Fora dele, o sofrimento é fazer com que você viva o desejo do coração,
quer fazer a sua vontade, quer de fato alimentar aquilo que você tanto quer, tanto deseja e que muitas das vezes está escondidinho ali. Mas quando alguém oferece um banquete, você vai lá e se deleita nesse banquete. Então a grande diferença é essa. Um é para a glória, outro é para a perdição. É um complemento muito bom, né? Essa palavra do pastor Robert é excelente. Essa entrevista aí agradável que ele deu aqui para o Manhã IPP. Bem, nós vamos continuar e finalizar agora com o reverendo Hernandes Dias Lopes, onde ele analisa o cenário da pandemia. E aí ele fala do sofrimento, da dor e como cada pessoa reagiu nesse momento. O que você vai fazer no sofrimento? Eu tenho certeza que diante dessa pandemia, muitos serão mais quebrantados, entretanto outros mais endurecidos. O mesmo sol que endurece o barro amolece a cera. Diante desse cenário tão difícil, muita gente vai se voltar para Deus, vai buscar a face de Deus, vai invocar o Deus de Israel, o único Deus vivo e verdadeiro. Entretanto, outros vão se endurecer ainda mais, vão se rebelar ainda mais, vão virar ainda mais as costas para Deus. Qual vai ser a sua postura? Qual vai ser a sua atitude? Diz a Bíblia que Jabes foi mais nobre porque na dor e no sofrimento ele não entregou-se ao ceticismo, ele não se entregou à revolta, ele não se entregou ao espírito amargo, ele não se rendeu à angústia, à dor, ou mesmo aos temores que rondam a alma, caindo no poço de uma depressão. Ele reagiu ao sofrimento, invocando o único Deus vivo e verdadeiro, o Deus de Israel. E eu conclamo a você que está passando por esse cenário tão amargo, como todos nós estamos, para você reagir ao sofrimento, não com ceticismo, não com revolta, não com amargura, não se capitulando à dor, não jogando a toalha, não desistindo de viver, mas você reagindo, invocando o Deus de Israel, o Deus que pode agir na sua vida, interferir na sua história e mudar o cenário do seu futuro. Ficou interessado? Quer se aprofundar mais, assistir esse conteúdo na íntegra? É só ir no nosso canal e lá você pode fazer a busca sobre sofrimento. Não só esses vídeos, mas tantos outros que com certeza vai te ajudar muito. Nós continuamos agora com as nossas notícias, sempre informados. E agora, quem vai dar a notícia para você é o nosso reverendo Mariano Alves. Ele que vai trazer uma mensagem especial sobre a terceira conferência de avivamento e reforma espiritual. Olá, graça e paz. Tenho um convite muito especial para você, querido irmão e irmã, pastores, missionários, igrejas de todo o Brasil. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros e a sua junta missionária estarão realizando a terceira conferência de avivamento e reforma espiritual. Acontecerá no dia 1, 2 e 3 de fevereiro de 2021. Sim, está bem próximo. Você deve fazer a sua inscrição, buscar todas as informações no nosso site. Mas os preletores, só gente abençoada. Hernandes Dias Lopes, Arival Casimiro, Jeremias Pereira, Ronaldo Lindóio, Paulo Júnior e Ion Cole estarão participando. Também o reverendo Augusto Nicodemos. Olha que timaço, só gente abençoada. E haverá uma novidade tremenda. Teremos multilocal. Poderá ser transmitido no Brasil todo. Basta a sua igreja, sua congregação se inscrever e vai poder retransmitir todo o congresso, todas as palestras gratuitamente. Não perca essa oportunidade. Vamos realizar o maior evento sobre avivamento e reforma espiritual no Brasil. Contamos com a sua participação. Mais uma vez, entre no nosso site, está aqui o endereço, faça a sua inscrição,
tire suas dúvidas. Vamos realizar um abençoado evento para a glória de Deus. Contamos com você. Depois de um convite desse, não dá para ficar de fora. Você já fez sua inscrição? Ainda não? Calma, ainda dá tempo, apesar das vagas estarem menores, né? Menos vagas ainda, mas ainda dá tempo. Se inscreva e lembrando que você pode participar online. Então, participe desses 3 dias de conferência. Gente, hoje a nossa caixa das lembranças vai estar bem especial. Você vai ver por quê. Porque nós estamos com uma foto de uma festa, um luau. Quem não sente saudade de um encontrinho social, hein? A gente sente saudade, né? Sente falta. Mas em breve, já a gente pode retornar a essas atividades. Está bem perto mesmo, agora que já as vacinas já estão começando a acontecer já no Brasil. E aí, na foto que você está vendo, temos o casal do presbítero Eduardo e Simone e o presbítero Luiz Fernando e Elza Maria. Foi um evento que aconteceu, um luau de encontro dos casais aqui na Igreja Presbiteriana em 2017. Ai, que delícia, gente, que graça. Ai, que sorriso gostoso, sorrisos da foto. Uma delícia recordar de um momento como esse e aguardar para que mais momentos assim venham, né, que aconteçam. O encontro de casais sempre é comemorado ou com jantar ou com um evento. Sempre tem uma atividade bem legal para comemorar esse dia. Para comemorar, né, criar esse momento, esse dia. Dando continuidade, nós vamos ao que bombou nas redes. E o que bombou é essa foto aí do nosso reverendo Arival Dias Casimiro, juntamente com a sua esposa Tárcia e a netinha Alice. Isso mesmo. Essa foto foi comemorada foi tirada quando ela completou 1 aninho de aniversário. E aí, olha o trio, que coisa mais linda, gente! Os 3 juntinhos. Aí tiraram essa foto, marcaram esse momento e olha, muitas curtidas, muitos comentários, porque a foto tá bonita. A vontade que dá é de clicar, de curtir mais de uma vez. Se tivesse essa opção de várias curtidinhas, né? Dá vontade. Essa neta é linda demais, gente, um presente para a família. Gente, estamos chegando no término, estamos acabando, o programa acabou, chegamos no final do programa e é tão difícil chegar no final do programa que a gente tem até a dificuldade de falar que estamos chegando no final do programa. E nós finalizamos respondendo a nossa pergunta do dia, que é essa que aparece aí na sua telinha. Qual o personagem que mais sofreu na Bíblia? Não temos nenhuma dúvida que, né, ali tem a opção A, que é Jó, opção B, Davi, e a opção C, Jesus. E eu acredito que tenha ficado muito claro que Jesus Cristo era... Eu até separei um versículo de Isaías 53, 3, 5, onde já se falava do Messias, e aí está escrito: era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado, e dele não fizeram caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém. Que versículo, que a gente medite esse versículo, que a gente leia Isaías, que a gente medite em tudo o que nós falamos hoje, tudo que você pôde aprender com os pastores. Nós tivemos o auxílio do reverendo Hernandes Dias Lopes, do pastor Robert Mota e um bate-papo muito especial com Samuel Lopes. Olha, eu fico por aqui, mas que Deus te abençoe muito, continue te abençoando aí na sua caminhada cristã e até amanhã, se Deus quiser.